Na Mania FM, 11h11. A maior audiência do Sul Capixaba e Leste Mineiro. Mania FM. Bem, gente, o IFES Campus Ibatiba está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em meio ambiente e do curso técnico em florestas para o ingresso no ano que vem. No IFES Ibatiba, o aluno tem professores qualificados, aliado a uma excelente infraestrutura, lhe possibilitando uma boa formação, seja para quem deseja se preparar para o Enem, como para quem busca uma formação técnica para o mercado de trabalho. O IFES possui diversos programas de assistência estudantil e bolsas de pesquisa, extensão que contribui financeiramente com as despesas do estudante. As inscrições vão até o dia 7 de outubro. Mas fique ligado aí, como você tem ouvido aqui na rádio, o período de isenção da taxa de inscrição termina no dia 23 de setembro, nessa sexta-feira. Mais informações você obtém lá no site do IFES Campus Ibatiba, que é o ibatiba.ifes.edu.br. E agora aqui na programação, eu converso com o Wilson, diretor de ensino, Wilson Augusto. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Mania FM. Bom dia, Delson, bom dia, ouvintes da Rádio Mania FM, povo de Ibatiba, região. Uma alegria podermos estar aqui para conversar um pouco sobre o IFES, sobre as inscrições, os nossos cursos, coisas boas que temos aqui na nossa região, na nossa cidade, e que é um momento especial para nós de renovação dos quadros, de mais oportunidades para estudantes estarem compondo os quadros do IFES. O Wilson, que é carioca de nascimento, mais mineiro do que carioca, né? Mais mineiro que carioca. E agora, desde 2017, capixaba, né? Isso. Né? Vivendo aqui na terra do amor, né? Ibatiba. Isso. Né? Numa alegria muito grande de poder contribuir também, né? Para o desenvolvimento, o arranjo produtivo local aqui da cidade, que é esse o objetivo do IFES, né? Em 10 anos de história, pouco mais de 10 anos, a gente percebe o quanto o Instituto contribuiu para Ibatiba, para a região, que inclusive, Adelson, foi a tema da minha dissertação, né, da minha tese de doutorado. No meu doutorado eu já trabalhei os impactos positivos do IFES para Ibatiba e região. Isso é muito interessante. E que impactos você, como diretor de ensino e à frente dessa instituição desde 2017, você destaca tanto na formação, né, dos alunos, né, dos jovens da nossa região, mas também principalmente do que o IFES tem entregado, né, para o futuro do nosso país, né? Adelson, a pergunta é muito pertinente porque justamente nós temos um patrimônio imaterial fantástico que o IFES já produziu aqui na nossa região. Na minha tese de doutorado, eu entrevistei um grupo grande de alunos, de ex-estudantes, né, que já estavam formados, e o que a gente percebeu é que um número significativo de estudantes já está na universidade, concluindo a universidade, em cursos de engenharia, medicina, cursos de licenciatura nos mais diversos graus, odonto. Então, um número grande de estudantes que antes não tinham, às vezes, nem a percepção, eu falo, né, o caminho das pedras de como ir para uma instituição pública, uma universidade pública fora de Ibatiba, conhecimento dos auxílios que nós temos no IFES e que são até falados, né, na nossa propaganda que a gente está fazendo dos cursos, e que outras universidades têm isso também. Então, muitos alunos descobriram, abriram esse horizonte e foram buscar esse caminho. Para além da formação profissional estrita, né, dos cursos de meio ambiente, floresta, mas essa abertura de possibilidade para a universidade. Sim. Falando agora sobre os cursos que estão abertos, Wilson, processo seletivo para o curso técnico em meio ambiente e o curso técnico em florestas, já para o ingresso no ano que vem, né? Há um certo desconhecimento, eu posso colocar assim, por parte até do próprio estudante mesmo, né? Que a gente
tende a ver como alguém mais conectado na busca do que vai impactar diretamente no seu futuro, na escolha. Há um certo desconhecimento por parte desses cursos que são ofertados pelo campus Ibatiba? Adelson, há um desconhecimento com relação aos cursos e com relação ao próprio campus, né? A própria proposta do IFES. Nós fizemos uma pesquisa recente, né? E muitos cidadãos ibatibenses não sabiam, por exemplo, que os cursos do IFES são gratuitos, né? Achavam que pela beleza lá do campus e tudo, que aquilo só poderia ser uma instituição particular. E não, o IFES é uma instituição pública, federal, gratuita. E com relação aos cursos, os cursos técnicos, né, eles trazem consigo uma perspectiva muito interessante. Primeira perspectiva de formação técnico-profissional. O técnico em meio ambiente, né, ele pode atuar em diversas áreas ambientais, de certificação ambiental, de análise ambiental em diversas situações, como técnico em florestas também, né, na produção florestal, no manejo florestal, no que de produção, né, florestal pode se fazer, como até alternativa à monocultura que a gente tem aqui na região do café, mas ao mesmo tempo o curso de florestas traz muitos conhecimentos que podem ser aplicados à questão da própria agricultura. Nós temos alunos, né, do curso técnico em florestas que trabalham com orientação técnica de cooperativas, de instituições particulares, de lojas de adubos, enfim. Então traz essa perspectiva profissional, mas para além disso, né, um ensino de qualidade, né, um ensino de grandíssima qualidade do ponto de vista da formação do ensino médio, preparação para o Enem, para a universidade, né, que abre esses horizontes, como eu falei, que a gente discutiu na proposta lá da tese de doutorado, né, que a gente trabalhou justamente esses frutos do campus Ibatiba. O professor, e também da importância, a gente fala, no início da nossa conversa eu falei sobre futuro, mas a atuação desse profissional, ela se faz necessária agora, né? Porque o grande desafio talvez seja hoje alimentar esse grande número de pessoas no mundo, né? E de forma consciente, respeitando até onde vai o limite, né? E de forma buscar menos agressividade na cultura, né? De produzir alimentos, enfim. É um ramo de atuação que não é pro futuro, é pro agora, né? É pro agora, e a questão do meio ambiente é uma questão premente, né? Uma questão fundamental, né? Para a questão do nosso bem-estar agora. A gente já vive toda uma situação de catástrofes ambientais, de fenômenos ambientais que são terríveis. A gente percebe que as futuras gerações dependem do nosso comprometimento agora, e nós vivemos num país que está com a agenda muito atrasada nesse sentido, né? Nosso município de Ibatiba agora que está sendo, né, implementada, construindo a questão da rede de tratamento de esgoto, da estação de tratamento de esgoto, e toda essa questão que já vem arrastando há anos. Parece que agora que a coisa vai evoluir. Se a gente pensa em tratamento de resíduos sólidos, que é outra área que o técnico em meio ambiente trabalha, estrutura, pode planejar, estruturar essas questões, também, né, é uma área que nós necessitamos muito ainda dos nossos municípios. A gente está engatinhando em questões que nós já deveríamos ter implementado há muito tempo. Sim, ter acesso a tecnologias, né, e formas de usar a tecnologia a favor para enfrentar essas adversidades que se tornam cada vez mais comum frente ao tempo, né? Com certeza. As intempéries do clima, né? Professor, eu estou com o Eglon Juan Salazar Guimarães, que é diretor-geral do IFES Campus Ibatiba, que está em viagem, mas participa com a gente aqui. Bom dia, diretor Eglon Juan Salazar Guimarães. Já está me ouvindo? Bom dia, Adel. Estou ouvindo sim. Bom dia. Ouvintes da Mania FM. Está aqui numa viagem a trabalho, mas com muito orgulho conversando com vocês, falando desse processo seletivo que é a porta de entrada, né, dos alunos aí para o nosso campo. Grande prazer estar aqui com vocês. Igualmente, a gente está aqui nesse bate-papo com o professor Wilson, né? E ele falou aqui de gratuidade, né? As pessoas não conhecem, ele falando aqui de uma pesquisa que foi feita, que uma parte da população não tinha conhecimento que o acesso a toda essa mega estrutura do campus de Ibatiba é gratuito.
E além de ser gratuito, ainda há os programas de assistência estudantil e bolsas de pesquisa, que é uma extensão que contribui financeiramente com a despesa do estudante. E o senhor destaca melhor sobre essa extensão que contribui financeiramente com o estudante? Exatamente, Adelson. Então, primeiro é importante deixar claro que o IFES é gratuito, né? É uma instituição pública que foi criada exatamente para atender com a melhor qualidade possível os alunos da região e inclusive do interior. A gente tem muito orgulho de ter o IFES, uma instituição dessa estrutura no interior. E além de ser uma instituição gratuita, a gente tem programas que garantem, né, que visam garantir que todas as pessoas, mesmo aquelas com menos, né, capacidade financeira, tenham condições de estudar, de ter aí o seu êxito e se formar no campo. E esses programas são vários, né? Um deles, o principal, são os programas de assistência estudantil e ele é dividido em alguns tipos de auxílios, né? Esses auxílios, eles são valores financeiros mesmo, que os alunos recebem para poder garantir. Aí a gente tem a sua alimentação, transporte, moradia e até os materiais didáticos, né? Então, cada um desses, a gente tem o auxílio alimentação e ele é focado, como a gente entende, né, para o aluno poder se alimentar aí ao longo dos dias na escola, assim como transporte, moradia e didática. Quem recebe esses auxílios são aqueles alunos que mais precisam. Então, como que funciona esse processo? Todo ano, ao iniciar aí o período letivo, a gente lança um edital e aí lá com as suas regras, o aluno precisa comprovar a sua necessidade e aí aqueles alunos que mais precisam, eles recebem esses auxílios, como a gente falou, que visa contribuir, né, com o êxito dos alunos aí para que eles possam se formar. Além desses auxílios, a gente tem também projetos de pesquisa e extensão que muitas vezes o aluno recebe bolsas também para isso. E aí já é um outro processo, né? Também tem os seus editais, mas essas bolsas, elas servem para incentivar o aluno a desenvolver projetos de pesquisa. E aí são projetos já muito bem definidos, que tem o professor como orientador, e nesse contexto, somando-se os auxílios da assistência estudantil com a possibilidade de participar de projetos de pesquisa, além de todo o ganho educacional, científico, tecnológico do aluno, ele também tem o auxílio financeiro, exatamente como eu falei no início, para garantir que tenha condições aí de atuar dentro do IFES e depois conseguir um bom emprego, um bom cidadão formado para a nossa sociedade. Esse é o nosso objetivo como IFES. Sim, e agora eu vou falar também aqui com o senhor e com o professor Wilson, para a gente reforçar outro benefício que tem, que termina nesse dia 23 de setembro, nessa sexta-feira, que é o período de isenção da taxa de inscrição, né, professor Wilson e diretor Eglon? Então, nós temos, né, como período de inscrição para o nosso processo seletivo, que iniciou no dia 5 de setembro, esse período de inscrição vai até o dia 7 de outubro. Porém, dentro desse período de inscrição, porque a inscrição, existe uma taxa, né, de inscrição que é de R$85 para a prova, né, para o processo seletivo, mas até a próxima sexta-feira, ou seja, até o dia 23, os alunos que estudaram em escola pública ou os alunos de baixa renda, eles podem requerer, né, a isenção da inscrição. Basta, né, apresentar o documento de que cursou os últimos 2 anos, por exemplo, né, os últimos 2 anos de ensino, ele cursou em escola pública ou, né, a partir do CadÚnico, que ele é de baixa renda, ele consegue a isenção dessa taxa de inscrição. Então sai gratuitamente. Mais um benefício, né? Mais um benefício que nós temos nesse sentido. Isso, e como grande parte dos alunos aqui da nossa região são provenientes de escola pública, a grande maioria das nossas inscrições ela é feita com isenção. Então, se o aluno tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a gente, pode visitar o campus, que a gente tem uma equipe lá também para orientar nesse sentido. Tá bom. Eu vou fechar aqui com o diretor Eglon do IFES Campus Ibatiba, agradecendo a participação, a sua pausa aí na viagem de trabalho para participar aqui também da nossa conversa. Muito obrigado, uma boa viagem e bom trabalho. Muito obrigado, Adelson. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com a população. Agora volto aqui para minha reunião na reitoria. Muito obrigado, grande abraço. Um abraço, Eglon Juan Salazar Guimarães, diretor geral do IFES Campus Ibatiba.
E com o professor doutor Wilson, a gente encerra aqui deixando as considerações finais, professor, e se ficou alguma dúvida ainda por parte dos estudantes, né, e que estão aí a fim de ingressar tanto no curso técnico em meio ambiente ou no curso técnico em florestas no ano de 2023, a gente reforça aí os canais de comunicação do IFES Campus Ibatiba, né? Então, Adelson, é muito importante a gente lembrar, né, que boa parte dessas informações que a gente está falando aqui estão no nosso site, no site do IFES, ifes.edu.br. Também nós temos um WhatsApp que a gente tem respondido, né, aproveitado para responder dúvidas, né? Esse WhatsApp é 28 3543 5513 28 3543 5513. E nesse sentido também, o nosso campus está de portas abertas para acolher os pais, os estudantes, quem quiser maiores informações presencialmente no campus. Nós reservamos uma seção, né, um setor para questão da efetivação das matrículas, que funciona todos os dias de segunda a sexta, de 8 às 11 da manhã e de 13 até às 16, para que os alunos que têm alguma dificuldade, porque a gente sabe, né, essas questões online, de fazer a matrícula online, anexar algum documento, todas essas questões às vezes se torna difícil por causa de sinal de internet ou a dificuldade mesmo que a pessoa tem, né, ainda da familiaridade com o sistema, né? Essa equipe do IFES está lá à disposição para auxiliar e fazer a matrícula, acompanhar, né, o estudante, o candidato, para fazer a matrícula facilmente lá, anexando todos os documentos e acompanhando todo o processo. E lembrando que para ter a isenção, como o diretor aqui disse, a maioria dos alunos, como são de escola pública, tem a isenção da taxa, é somente até sexta-feira, agora dia 23. Tem um horário, professor? Não, aí é até às 23 horas e 59 minutos do dia 23. Mas como a gente tem essa equipe que trabalha lá, não se hesitem em procurar o próprio IFES, né? Ou quem é da região, às vezes tem até as próprias secretarias das escolas que auxiliam também, tem muitos parceiros que estão auxiliando, mas se puder vir a Ibatiba e procurar-nos para que a gente possa auxiliar nesse processo, é muito importante, ajuda muito. Tá bom. Professor Dr. Wilson Augusto, diretor de ensino do IFES Campus Ibatiba, agradeço, quero aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço para o Manuel, toda a equipe da comunicação do IFES e toda a equipe, né, de professores, de funcionários, né, toda a diretoria lá do IFES Campus Ibatiba, uma instituição importantíssima e que com o passar dos anos vem mostrando cada vez mais a que veio e a importância, né, que nós temos que dar hoje, no presente, para termos um futuro melhor, né? Muito obrigado, Adelson, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Mania FM. A gente está aqui nessa expectativa de poder contribuir cada vez mais para o ensino, para o desenvolvimento da nossa região de Ibatiba. Grande abraço. Um abraço. E brevemente mais novidades, então despeço do senhor com um até breve.